Fala galera, aqui quem fala é o Arthur, eu faço parte dos Valentes, Ministério de Jovens da Igreja Presbiteriana Renovada de Edéia. Hoje nós vamos falar sobre paternidade e hoje nós vivemos num mundo onde a nossa geração é órfã. Então existe um problema de relacionamento entre o jovem e o seu pai. Então nós iremos falar um pouco sobre isso, nós iremos ver alguns versículos que estão falando sobre isso. E eu queria que você nos acompanhasse. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, no versículo 15, nós vamos ler até o 17, ok? Então, a Bíblia diz assim: pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participamos da sua glória. Então, nós vemos aqui que Deus é o nosso Pai. Sabe, e existe um pequeno problema nessa questão, porque muitas pessoas têm frustrações terríveis, grandes, imensas com seus pais terrenos. E essa frustração, ela é levada também para o relacionamento com Deus. E esse problema, ele se estende e isso causa uma falta de intimidade ou uma falta de querer se relacionar com Deus. Por quê? Porque na minha mente, a palavra pai, ela está relacionada com o meu pai terreno que falhou comigo. Então, existe até uma história que as pessoas sempre contam, né? Para citar bem esse exemplo, é um exemplo onde, se você tivesse um sócio, né? E esse sócio se chamasse André. E a empresa de vocês começou a ganhar muito dinheiro, começou a faturar muito. E em determinado momento, esse André, seu sócio, ele acaba te passando a perna e você perde tudo. E aí o que acontece? Você fica com aquilo na sua cabeça. Esse sócio André, você fica muito chateado com ele, muito frustrado. E aí quando você supera aquilo, quando aquilo passa durante um tempo, chega outra pessoa em você: olha, eu quero ser seu sócio, eu quero se tornar, montar uma empresa com você. E essa pessoa também se chama André. Você teria coragem de se tornar sócio dessa pessoa? Provavelmente não. Então, isso nos remete também com o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é o nosso Pai. E quando nós ouvimos isso, às vezes é a primeira vez que você está ouvindo isso dessa forma, e quando nós ouvimos isso, automaticamente o nosso cérebro faz a consulta e identifica um pai que falhou conosco, pai terreno. Então existe esse problema. E é tão interessante porque se nós pudéssemos colocar uma característica mais explícita de Deus, mais explícita sobre Deus, Deus é Pai. É uma das características mais intensas do que a Bíblia nos mostra sobre Deus. Então, nós precisamos mudar essa mentalidade e entendermos que o nosso pai terreno não tem nada a ver com Deus. Então nós precisamos transformar isso na nossa mente, entendeu? E eu quero dar 3 exemplos e que talvez esses exemplos de pais eles se encaixem com o seu pai. O primeiro exemplo sobre pai é o pai autoritário. Talvez você teve um pai autoritário. E qual que é a consequência de ter um pai autoritário? Você teve um pai que ele era extremamente rigoroso. Um pai que sempre te cobrava. Ele nunca te elogiava pelas suas conquistas, mas ele sempre te cobrava. E o que acontece? Nós transformamos isso para Deus de uma forma com que nós vemos Deus como um Deus autoritário, como um Deus que sempre pune,
com um Deus que ele sempre quer resultados. E isso é um problema nas nossas vidas. Então, nós precisamos mudar essa nossa mentalidade. Por quê? Porque senão nós não vamos conseguir se relacionar com Deus de uma forma mais íntima, de uma forma mais verdadeira. E o segundo tipo de pai é o pai permissivo. Às vezes você teve um pai muito permissivo e esse pai, ele deixava você fazer de tudo, deixava você fazer tudo que você queria, entendeu? Ele era um pai que nunca te corrigiu, é um pai que quando você estava errado ele passava a mão na cabeça, é aquele tipo de pai assim que tudo vai terminar em pizza. Você pensa que todos os seus erros não existe uma consequência, não existe uma consequência ruim para os seus atos. Não, você acha que, não, meu pai, vamos fazer isso, vamos pegar o carro, vamos fazer tal coisa, vamos pegar o dinheiro escondido. Não, pode ficar tranquilo, meu pai é de boa. E às vezes você teve um pai dessa forma. E aí, quando você se encontra, se dá de cara com Deus, você acha que Deus é assim. Não, Deus permissivo. Deus não faz isso não. Gente, é o seguinte, quando chegar no final dos tempos, quando tudo acabar, não vai existir esse negócio de ir para o inferno e céu, não. Não acredita nisso, não. Essa questão aí, as pessoas inventam isso. No final dos tempos, eu acredito que Deus vai chegar e vai falar, não, brincadeirinha, gente, olha, era só brincadeira, todo mundo vai para o céu, não existe inferno, tá? E às vezes você pensa dessa forma. Às vezes você acha que Deus vai agir dessa forma. Mas na verdade não, Deus é um Deus que nos corrige. Deus é um Deus que se posiciona contra as nossas falhas e fraquezas para nós sermos transformados. Na verdade, a própria Bíblia diz, né, que o amor de Deus ele é manifestado nas suas correções também. Ou seja, Deus ele nos corrige porque Ele nos ama. Então, sinta-se corrigido, sinta-se amado. Se você é corrigido, é porque você é amado. Então isso é muito importante você entender. E o terceiro tipo de pai é o pai indiferente, ou podemos dizer um pai ausente, né? Principalmente nos nossos dias de hoje, nós temos muito essa situação. Por quê? Porque às vezes o pai abandona o seu filho. Às vezes o pai é um pai que se preocupa demais com o trabalho. Não, eu tenho que ganhar milhões, trilhões, eu tenho que ficar milionário. A Bíblia até diz, né, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e se perder por inteiro. Então, hoje existe esse tipo de pai e talvez o seu pai é um pai indiferente, um pai ausente. E você precisa mudar isso dentro de você. Às vezes você nunca ouviu nem um eu te amo. Você nunca teve um tempo de conversa com o seu pai. Sabia? Muitas pessoas acham que o abuso a crianças é só o abuso sexual, né? A criança ter ali as relações sexuais ou ser tocada de uma forma diferente. Mas sabia que também o abuso ele é de uma criança que também não foi tocada de uma forma correta. Como assim? Vou explicar. Uma criança que não teve um momento de conversa com o pai, uma criança que nunca sentou no colo do pai, uma criança que nunca teve um abraço firme do pai. Então, esse pai indiferente, ele também traz uma visão diferente desse Deus. Não, Deus não se preocupa comigo, não. Deus ele tem muitas outras coisas a se preocupar. Não, você não viu lá a fome na África? Nossa, não, Deus tem que se preocupar com aquilo, não é com quem eu vou me casar. Não é com as minhas pequenas necessidades do meu trabalho, do meu casamento. Então, você precisa mudar a sua mentalidade de quem é Deus. Então, isso precisa ser resolvido na sua vida. Isso precisa ser mudado, transformado. E você precisa ter uma visão correta do seu Pai verdadeiro, que é Deus. Então, lembra aí, olha, o pai autoritário, talvez seu pai foi um pai autoritário. Segundo, um pai permissivo. E o terceiro, um pai indiferente ou ausente. Então,
se você teve esse tipo, ou até outros tipos de pais, né? Às vezes o seu pai é de um outro tipo de pai, você também precisa fazer com que a sua mentalidade seja mudada. Sabe por quê? Porque o nosso relacionamento com o nosso pai, ele é essencial. Porque em todas as vezes, os filhos, para conseguirem ter uma base firme, para conseguirem alcançar os seus sonhos, eles precisam de ter um relacionamento com um pai real. Eles precisam ter um relacionamento verdadeiro. Então, todas as vezes que uma pessoa ela consegue de uma forma rápida conseguir os seus objetivos, é porque ela teve a presença de um pai na vida dela. Por quê? Porque os objetivos que nós alcançamos, eles estão baseados naquilo que os nossos pais nos deram como base. Entendeu? Então, você precisa resolver esse relacionamento entre você e Deus, o seu verdadeiro pai. Isso precisa ser resolvido, tá? Você precisa mudar a sua mentalidade, não colocar Deus como Deus Pai, como o seu pai terreno, entendeu? Porque o seu pai terreno com certeza falhou com você. Então, nós precisamos entender isso. E para nós finalizarmos esse momento aqui, para nós encerrarmos esse momento aqui desse vídeo rápido, que nós estamos falando sobre paternidade, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Espero que você tenha conseguido abrir aí. Acompanhe comigo aí. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia de Yahvé, ou seja, de Deus. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se converterão aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Isso aqui é o próprio Deus, através do profeta Malaquias, liberando algo sobre os fins dos tempos. Então, olha que interessante. Olha, Deus, ele vai enviar o profeta Elias para os fins dos tempos. Para o quê? Para fazer com que os pais se retratem com os seus filhos, perante os seus filhos, e os filhos se retratem perante os seus pais. Por que disso? Porque através disso haverá um grande avivamento. Então, nos fins dos tempos, Elias vai estar aqui para fazer com que os pais se retratem com os seus filhos e os filhos se retratem com os seus pais. E aí sim haverá um grande avivamento nos fins dos tempos. Então, isso nos remete a uma reflexão. Às vezes as nossas vidas ela não está dando certo porque eu tenho um problema de relacionamento com meu pai terreno. Porque eu tenho um problema de afeto com esse meu pai. Sabe, eu vi uma história de uma moça que ela não conhecia o pai, né, o pai dela terreno. E depois lá dos seus 25 anos, ela já até casada, ela queria e ouviu sobre isso, sobre a paternidade de Deus e sentiu no espírito que era necessário ela resolver toda essa situação. E o que aconteceu? Ela chegou na mãe dela e falou: mãe, eu preciso conhecer meu pai. E a mãe dela: olha, mas eu fiquei com muitos homens, não tem como, é muito difícil eu descobrir isso. E ela falou: olha, mãe, eu vou pagar um hotel lá na cidade onde eu nasci e a senhora vai ficar lá durante o tempo que for necessário até a senhora descobrir quem é meu pai. E assim foi. Essa filha pagou durante 3 meses, né, ali um hotel para sua mãe e ela acabou conseguindo encontrar quem era o pai dessa moça. E aí ela foi lá
conheceu o seu pai, pegou e falou, olha, eu quero que o seu nome esteja nos meus documentos, eu te amo, independente do que o Senhor fez, que o Senhor me abandonou, mas eu amo, eu te amo e eu quero reconciliar com o Senhor. Sabe, isso tem uma mudança muito grande, sabe, porque a Bíblia fala que aqueles que honram pai e mãe se prolongarão os dias dele aqui na terra. Então, nós necessitamos honrar os nossos pais e para que os nossos dias se prolonguem aqui na terra. Então, eu queria te convidar, se você tem um problema com o seu pai, se você tem algum problema de relacionamento com ele, eu queria te convidar, eu queria te desafiar a transformar, a mudar esse relacionamento com o seu pai, a fazer com que esse relacionamento não seja um relacionamento conturbado, mas que seja um relacionamento de amor, de afeto, porque isso vai fazer com que você seja lançado aos seus sonhos, aos seus objetivos, porque nós precisamos resolver esse nosso relacionamento com o nosso pai terreno, e aí sim nós teremos um relacionamento ainda melhor com o nosso pai verdadeiro, que é Deus. Então, fique aí, nós estamos já encerrando esse vídeo, fica aí esse desafio para você, se você tem esse problema, ou se você, às vezes você pensa, não, eu não tenho esse problema, isso aí não é comigo, eu conheço meu pai é um pai presente, mas cuidado, porque às vezes você tem alguma ferida e você não sabe. Então, tire um momento de oração, tire um momento aí de reflexão, de intimidade com o Espírito Santo, porque talvez você precisa de uma transformação e Deus deseja fazer isso. Eu espero que esse vídeo tenha transformado e te ajudado de alguma forma. E é lógico, nos siga nas redes sociais, nos siga no Instagram, deixe a sua curtida aqui nesse vídeo no YouTube, tá? E lógico, compartilhe com alguém. É isso aí, obrigado. Chama os meninos aí! Eu já falei isso, mas não sei se ficou bom. Já parou.